Vamos aqui para Mateus capítulo 11. Mateus 11. Oh, como é bonito estar na presença de Deus. Mateus é fácil, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 11. E diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Nós temos muito ensinamento. Primeiro, ele está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Uma peça fixa, rígida, né? Realmente de madeira, que se coloca entre os dois animais, os dois bois, por exemplo, que estão arando. Então, para que um não entre na frente do outro, não fique, os dois andem juntos ali. Mas o que isso tem a ver conosco? Nós temos que andar do lado do Senhor. Às vezes queremos nos adiantar. Lembra do Samuel? Samuel, Deus falou para ele: Samuel, você vai agora à casa de Jessé o belemita, eu tenho me provido de um rei lá. Você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Quando ele entrou, ele viu o Eliabe. O Eliabe era um rapaz de boa aparência, de boa estatura, e o Samuel disse: está perante o Senhor ser ungido. O que ele fez? Ele quis andar na frente do Senhor. O Senhor disse para ele, se você ler, primeiro, é o versículo 3, coloca para mim o 3, versículo 3, ele diz assim: e convidar Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E aí ele fez tudo certinho como Deus mandou. Mas quando ele entrou, que ele viu Eliabe, aí ele quis entrar na frente do Senhor, quer dizer, ele foi à frente do Senhor. Versículo 6, sucedeu que entrando viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. 7, mas o que o Senhor disse? Porém o Senhor disse: não atende para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Mas não é o nosso ensinamento agora. O ensinamento é que ele andou na frente do Senhor, quer dizer, ele quis fazer algo que Deus não tinha mandado. Deus disse: você vai ungir que eu te disser. Então espere Deus falar, espere pela direção de Deus. Precisamos. É como eu falo da vida conjugal, marido e mulher. Há uma frase muito bonita que as pessoas citam e acham até bonita, né? A frase que até as mulheres às vezes gostam, mas não é certa: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, não é atrás, é do lado. Quando Deus criou a Eva, ele criou de quê? De uma costela. Isso é simbólico, para mostrar para nós aqui que é aí que tem que estar. Entenda bem, a mulher é ao lado do marido. Então, bem claro, temos que andar do lado do Senhor, juntos com Ele. Andar juntos do Senhor é andarmos de acordo com a sua palavra, não sermos precipitados como foi o Samuel, mas esperar sempre a direção que Deus dá, agir dentro daquilo que Deus está falando. Aí ele continua dizendo assim: e aprendei de mim. Nós não temos que aprender de mais ninguém, nós temos que aprender do Senhor. Até o próprio pregador, o que ele dá tem que ser do Senhor. Veja Paulo falando isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o que Paulo está dizendo aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que ele recebeu, ele ensinou. Ele não podia ensinar aquilo que ele não tinha recebido do Senhor. Um dia desses, o missionário R.R. Soares, ele fez um comentário. Qual o comentário que ele fez? Ele disse assim: eu estava lendo uma passagem, gostei, mas eu tenho que aprender com Deus ainda para dar. Eu ainda não compreendi bem aquele texto. Isso é muito importante, que a humildade dele em falar isso. Nós também. Nós temos que aprender com ele para ensinarmos. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, quer dizer, eu recebi de Deus. Quando você recebe, aí você passa à frente. Como é que nós recebemos? Pela palavra, já falamos sobre isso. As suas experiências com Deus devem estar todas pautadas nas Escrituras, pautadas na palavra de Deus. Aí as coisas vão funcionar, as coisas vão acontecer de uma maneira especial. Isso é importante. Aí o capítulo 11 mesmo, versículo 1, vamos lá. E o que ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Opa, se ele não imitar Cristo, eu não tenho que imitá-lo. É a mesma coisa. Se eu não imito Cristo, você não tem que me imitar. Se eu faço coisas, se eu tenho atitudes, a ver que você vê, não, pastor Jaime, você não tem que seguir aquilo que nós aprendemos do Senhor. E é isso que eu tenho que passar. E é isso que você tem que passar para a sua família. É isso que você tem que passar para o seu cônjuge, para os filhos, para todo lar, para os amigos. Eu conto sempre uma história para vocês, que vocês já ouviram bastante. O homem simplesmente
ele não é da igreja, mas a esposa dele é da igreja. E ele fala para a esposa dele: esposa, meu amor, domingo eu vou receber a minha irmã aqui em casa. E a esposa, que é da igreja, diz: você sabe que eu não gosto da sua irmã. Ela não aprendeu nada ainda. Está na igreja, mas não aprendeu com Jesus. Porque se ela aprendesse, ela falaria o que para ele? Ah, meu bem, que bom que ela vem. Vamos preparar algo para ela comer, algo que eu sei que ela gosta. Mulher, você está doente? A minha irmã, que você nunca gostou dela. Aí ela vai dar o testemunho. Aí nessa hora, você pode até explicar a palavra. Você assim: não, porque eu estou seguindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: para eu esquecer das coisas que para trás ficam. Deus usou o apóstolo Paulo para falar: o momento de você ensinar, mas aquilo que você aprendeu. Se ela toma aquela atitude primeira, ela não aprendeu. A segunda ela pode. Aí ela pode falar: olha, Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E o próprio Paulo fala aos Coríntios, segunda carta aos 5, capítulo 17, quem está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Então isso ficou para trás. Aí olha só, ela dá o testemunho, mas por isso que o ensinamento não é só com as palavras, pregação formal, não, olha, está escrito, não, é você vivendo aquilo. Aí com a sua vida você ensina, você aproveita os momentos para dar um testemunho, para falar realmente do amor de Deus. Aí vai funcionar. Então Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como também o de Cristo. Veja Jesus ensinando. Vamos para Lucas capítulo 13, versículo 10, que é bem conhecido nosso, mas não é a história, é as revelações. 13:10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. O que Jesus ensinava na sinagoga? Pastor, já é um reino de Deus, sim. Ele ensinava a palavra de Deus. Mas eu vou e volto rápido. João 14:10. Veja que bonito. Esse é o mestre, hein? É o Senhor Jesus. É o nosso modelo padrão. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Vamos lá? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha que simplicidade do Senhor. Ele diz: fala que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Então, lembra da esposa? Quer dizer, ela está falando que ela aprendeu de Deus. Olha, a palavra que eu estou te dando, essa atitude que eu estou tendo agora, é porque a palavra de Deus entrou no meu coração, e a palavra de Deus diz isso. As pessoas vão entender, vão se interessar pela palavra, mas sempre lembrando que a fé sem obras está morta. Não adianta só você falar, você tem que mostrar. Como eu falei, com essa atitude, né? A pessoa mostra como é bom andar com Cristo e vai despertar as pessoas. Tem que despertar a família, acordar a família para isso, que é bom seguir a Cristo, que está com Ele é incomparavelmente melhor. Voltando no 13, e aí diz o versículo 11: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Não era apenas um defeito físico, né? Uma doença, uma escoliose, uma cifose, não, ela tinha um espírito de enfermidade. Agora a Bíblia está falando para nós, às vezes não sabemos. Você tem que estar ligado quando você ora, manda o mal embora e não funciona de maneira alguma. Você vai conta de uma vez de uma senhora que ele orou, ela era cristã, ela estava na igreja, mas estava com as portas abertas para o diabo entrar, e ela estava com uma dor de cabeça muito forte. E o missionário orou por ela, e ele disse: agora? Ele disse: puxa, continua a mesma coisa. Orou uma vez, não funcionou, até que então Deus mostrou para ele que tipo de espírito estava ali, e ele disse: espírito tal, saia, solta as veias da cabeça dela. Na mesma hora, ela deu um grito assim, e a dor de cabeça foi embora. É coisa séria, pessoal. Eu já orei por uma senhora, no bairro da Taquara, em 1984, antes de eu ir para a Bahia. Aí eu estava lá na igreja, o pastor falou assim: você mora lá perto, Jaime? Então você vai. Eu já tinha saído de Odoro para Taquara, e ele falou assim: você faz essa visita. Ela ficava como se fosse morta,
E todo mundo assim, em volta e tudo. E a família não gostava, que ela já tinha tido aquela manifestação demoníaca. Levava para o hospital, injeções, ela ficava muito perturbada depois. Aí eu fui, cheguei, orei, e nada. A mulher continuou como imóvel lá, toda parada mesmo. Aí eu falei, olha, pessoal, isso aqui é o médico e tudo bem, eu estava aceitando a derrota, jogando a toalha, né? Mas Deus veio do meu coração e disse, aguardem um pouquinho. Eu fui para um canto, eu falei assim, Jesus, a tua palavra diz que a caixa de demônios só sai com oração em jejum. Eu vou abrir um jejum agora. Nesse momento, eu vou abrir um jejum em favor dela. Quer dizer, eu me liguei com a palavra. Aí eu voltei lá, mas eu olhei assim, na hora, ainda falei o nome do demônio que Deus mostrou ali na hora. Eu disse, espírito da morte, espírito tal, solta essa mulher em nome de Jesus. Ela deu um pulou para cima assim, entenda? Ele olhou assim, voltou ao normal, depois foi lá dentro, daí a família toda ficou feliz, os amigos estavam lá, ficaram todos numa felicidade. Aí nisso eles começaram a servir biscoito, café, um lanche, e eu quase que eu não caí na cilada, peguei. Quando eu ia pegar, que eu ia falar assim, eu disse, não, desculpa, não, eu falei, está amarrado, porque eu tinha acabado de abrir um jejum. Mas o que eu estou dizendo é você estar ligado, que Deus mostrou. Não esqueça que Jesus era Deus, estava como Deus ou como homem? Como homem. Tanto que você vê que ele disse lá, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Quer dizer, ele não falar dele. Então ele aqui recebeu do Pai esse ensinamento. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus viu que ela tinha um espírito de enfermidade e trouxe ela para frente. Aí fez mais, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Como é importante o ensinamento. Nós falamos, mas por que Jesus viu aquela mulher? Porque ela andava encurvada e chama atenção. Verdade, mas não, é porque ela abriu o coração para o ensinamento. Ela abriu o coração para a palavra de Deus. Quando a pessoa abre o coração para a palavra, as coisas acontecem. Mas tem mais, nós vamos para Lucas ainda, capítulo 4, agora vai ser maior. Capítulo 4, versículo 31. Olha, mais uma vez o mestre desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Ensinava o quê? O que ele tinha recebido do Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, o Pai que está em mim. Então ele ensinava a palavra que ele era do Pai, que ele tinha recebido. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, palavra diferente dos religiosos daquela época. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E esse clamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, veste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Note que a Bíblia enfatizou que era um espírito, um demônio, e o homem diz o que aqui? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus não retrucou, sabe por quê? O diabo queria dizer que Jesus, sendo Santo Deus, sendo o próprio Deus, ele não podia estar aqui, que esse mundo é dos homens. Jesus não falou, por quê? Porque ele tinha a verdade com ele. Jesus veio, entenda bem, não como Santo Deus, como Deus, mas ele veio como homem, ele nasceu de mulher. Ele entrou pela porta. Para quem está começando agora, é muito importante você entender isso. Jesus entrou pela porta, mas ele não é a porta, pastor Jaime, sim, para o reino de Deus. Para o reino dos homens, para o mundo dos homens, é o nascimento de mulher. Por isso ele teve que nascer de uma mulher. Ele não apareceu. De onde ele é? Aí ele veio do céu, veio ali, não é verdade? Quem lembra do super-homem, pensava, não, ele veio o super-homem, veio do planeta tal, né? Veio de lá, veio no meteoro, não sei mais o que, e ele apareceu aqui. Não, Jesus tinha, entenda bem, a sua genealogia humana, que ele nasceu, claro que ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, da Virgem Maria. Maria foi única, não teve outra e nem vai ter outra Maria, pode ter certeza disso, não vai existir outra Maria. A profecia foi cumprida, a profecia do profeta Isaías, eis que a Virgem dará luz a um menino, e o seu nome será chamado Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Jesus era Deus conosco. Então foi bem claro sobre isso aqui. Jesus então não discutiu. Não, você tem a verdade, não discute, mas fez algo profundo. E Jesus o repreendeu, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Isso aqui é muito bonito para nós, pessoal, é muito lindo mesmo. Saiu sem fazer mal. Não tenha medo de expulsar demônio,
não vai fazer mal nem para a pessoa, nem para você. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, a libertação é completa quando Deus age, que é Deus operando, que é a mão de Deus, que é o agir de Deus. Não tem isso, olha, ele tirou, tomou, mas ficou um pouco, às vezes acontece, o médico não consegue chegar a uma parte, vamos dizer assim, sensível, uma parte perigosa, de uma veia, de uma artéria, e às vezes não dá para tirar o tumor todo numa cirurgia, entenda? Mas Deus não, para Deus não é impossível. Quando Ele opera, saiu sem lhe fazer mal. Não tem, eu costumo dizer que não tem efeito colateral, não tem, a oração não tem, nem para a pessoa que recebe, nem para a pessoa que faz. Não tem esse negócio que vai passar para você, não. Aqui nós já aprendemos aqui no livro de Lucas, que Jesus disse: eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não tem represália, não tem uma vez, muitos anos, estava um programa, esse programa dominicais, um dos mais antigos dele aí estava, eles passaram a reportagem de exorcismo. Eu fiquei olhando, era um líder religioso e ele fazia exorcismo. Aí o repórter perguntou: mas o senhor sente alguma coisa? Sim. Quando eu faço um exorcismo, eu tenho que ir para um lugar deserto, porque eu fico muito carregado, eu tenho que descarregar. Eu falei: meu Deus, que santa estupidez, não tem isso na Bíblia.